Parece que terminou a hora da merenda já, apesar de que ainda tem gente lá na mesa, tal, o pessoal prefere ficar lá no fundão, não sei porquê. Se eu tiver de pedir alguém para fazer a prece, eu vou pedir para quem está lá atrás, porque o negócio é complicado. Qual sua opinião sobre os animais? Eles possuem princípio inteligente ou alma? Na minha opinião, sim. Eles possuem um princípio inteligente, só que em processo de evolução, para um dia chegar num ponto de entrar numa linha de progresso, ou não. Teve um café cultural aqui bem recente, com a Anete Guimarães, em que ela fez alguns comentários bem interessantes acerca do reino animal, como é que não é. E o melhor é que a gente fica espantado, mostrando até que temos pouca leitura ou pouca percepção do que está registrado na obra do senhor Allan Kardec. Na minha opinião, eles são princípios inteligentes. Não estou querendo dizer com isso de que eles são humanos, o que é totalmente diferente. O magnetismo pode ser usado para curar animais? Nossa, o pessoal está gostando de animal. Pode. A questão é delicada só num ponto. Tem pessoas cujo magnetismo é fulminante para um animal. O próprio Allan Kardec narra este caso. Ele conta a ele assim: eu tenho um amigo médico magnetizador que o seu cachorro adoeceu. E ele foi magnetizar o cachorro e o cachorro morreu. E morreu por conta da ação magnética. Mas ao contrário, tem outros magnetizadores que magnetizam os animais e os animais ficam bons. A questão, em termos de sugestão, é: se você for magnetizar algum animal, vá devagar, vá aos poucos. Não queira pegar um animal e já mandar todo o fluido de uma vez, porque pode ser que não seja o ideal. Lá em São Paulo tem um centro espírita que eu não tenho o endereço, até porque alguém pode depois me pedir, eu não sei, mas tem um centro espírita lá que tem um trabalho de magnetismo com animais, e um trabalho que tem dado muito bons resultados. Então, aqui no Leão, a gente só trabalha o animal ser humano. Não entendi. Não, eu tenho aqui, obrigado, Roberto. A gente só trabalha o animal humano, mas eu particularmente não confio em mim magnetizando animal. Mais gente, aí eu já vou longe. O pensamento pode ser considerado matéria. O pensamento como? O pensamento, o ato de pensar, o pensamento, emissão. O pensamento, quando eu penso em algo, alguma coisa, ele não é necessariamente matéria, mas ele movimenta a matéria. Porque o pensar em si é um atributo do ser inteligente. Quando eu elaboro um pensamento, eu materializo alguma coisa, e essa alguma coisa que se exterioriza. Por isso é que alguém começa a pensar em alguém, e o outro diz assim: nossa, parece até que eu vi você pensando em mim. É porque na hora que eu me lembro, eu faço um processamento que emite uma onda. Essa onda é material, o pensar é espiritual. No pensamento a gente tem muito bem definido essa convergência do ato psíquico com o ato físico ou fisiológico. Então o pensamento ele pode ser considerado matéria dentro dessa situação. Se sim, então ficaria dessa forma mais fácil de aceitar e entender sua ação no magnetismo? Então, agora eu devia ter lido a pergunta toda. Exatamente. Sim, porque quando eu penso, eu emito. Mas eu quero que fique bem destacado isso. O ato de eu pensar não é material, mas o produto do eu pensar, o pensamento, portanto, esse sim, afeta a zona material e emite. E tanto emite que a gente, às vezes, só para configurar um exemplo bem prático,
Muitas vezes pais e mães, entre filhos, quando os filhos vão morar noutra cidade distante, de vez em quando, do nada, diz: opa, o que foi que aconteceu com meu filho? O que aconteceu com a minha filha? Hoje, com a facilidade do celular, você... O que foi? Ah, mãe, é porque eu nem me queria lhe dizer, mas ainda há pouco eu pensei na senhora por conta disso. Ou seja, está ali o link. Ou seja, na hora que você pensou, você processou e emitiu a onda. No que emitiu a onda é captada. E para ser captada, ela tem que ser uma onda que movimenta as zonas físicas. Quais as relações entre espiritismo, magnetismo, ectoplasmia e materialização, neurolinguística como magnetismo verbal? As relações são muito íntimas. Espiritismo e magnetismo, Allan Kardec, questão 555, espiritismo e magnetismo são uma única e só ciência. Então, o espiritismo, quando visto no seu viés ciência, ele e o magnetismo são a mesma coisa. Allan Kardec volta a reafirmar isso quando ele fala, no primeiro ano da Revista Espírita, março de 1858, quando ele diz de novo no artigo chamado Magnetismo e Espiritismo, ele diz novamente que as duas ciências são a mesma coisa. E volta a repetir essa mesma informação em janeiro de 1869, e ele desencarnaria 2 meses depois, dizendo que são duas ciências gêmeas e que não poderíamos ficar bem se deixássemos de fora o magnetismo. Obrigado. E eu pensei que eu estava resolvendo as perguntas, mas estão chegando mais rápido do que as que eu estou respondendo. Ectoplasmia e materialização tem vinculação também. O que é ectoplasmia? É a exteriorização do fluido vital. Pleno, não. Porque o fluido vital é, de novo, um grande campo energético. Então, saem muitos tipos de frequências dentro desse campo. Uma das frequências mais baixas é exatamente essa que nós chamamos de ectoplasmia. Tanto que tem uma obra bem criteriosa chamada um fluido vital chamado ectoplasma, de Maté Tubino, em que ele simplesmente, do jeito que eu generalizo chamando fluidos ou fluido magnético, ele generalizou chamando ectoplasma. Se a gente prestar atenção a isso, vamos ver que estamos os dois tratando da mesma coisa. Só que como ele focou mais para o lado do ectoplasma, ele se prende a algumas situações, tipo emanações energéticas saindo do ouvido, da narina, do olho, normalmente de orifícios, como é muito comum saírem os fluidos ectoplásmicos. Por que precisa de um orifício? Porque eles são muito densos. Os outros fluidos, em não sendo tão densos, eles podem ser exteriorizados de outra forma. Aí, no caso, o pensamento, ele pode gerar toda a manifestação da manipulação do fluido que está fora. A neurolinguística pode ser considerado como um magnetismo verbal? Eu não tenho autoridade para dizer isso, mas eu acredito que sim. Porque quando neurolinguisticamente nós fazemos algumas colocações, nós geramos induções. E quando nós geramos induções, nós interferimos no pensar, no agir e no interagir. Então pode ser, porque do mesmo jeito que existe o magnetismo comum que nós conhecemos através da manipulação das mãos, existe o magnetismo pelo olhar, existe o magnetismo pelo sopro e existe o magnetismo por indução. Você pode induzir magneticamente alguém falando. Certo, é só você me mostrar, porque enquanto não tiver eu vou aqui, porque aqui está crescendo muito. A saliva de Jesus no ouvido do surdo pode ser considerado como um processo de ectoplasmia e materialização? Eu não veria desse jeito. Eu não estou dizendo que não seja, afinal de contas eu não tenho como processar isto hoje, depois de tanto tempo, mas há sim a possibilidade de ali ter uma exteriorização ectoplásmica também. Mas como uma amiga me lembrou agora na hora do intervalo, no tempo de Jesus, em não havendo tudo isso que hoje a gente ingere, praticamente naquela época o índice de cáries dentárias era mínimo, porque a gente não tinha nem condimentos tão fortes como temos hoje, nem açúcares, e então tudo isso
Desculpa. O único açúcar era o mel. Sim. Então eram elementos que não descompensavam a estrutura, como é que eu vou dizer? O pH da boca. Então, pode ser apenas que naquela época a saliva, ela fosse tão somente saliva. Mas se tinha ectoplasma no meio, também não ia mudar muito, entre aspas, dentro do alcance, até por aquilo que a gente viu aqui repentinamente, algumas pessoas falando, no meu tempo da minha avó e tal, também já tinha isso. Ou seja, nós estamos falando também de uma salivação recente, e nessa salivação recente, acontecia, então acontece também. Se Deus é o princípio de tudo, ao seu entender, quem criou Deus, ou o que vem antes dele? Essa é a questão filosófica que Allan Kardec discute a partir do Livro dos Espíritos e volta de novo a discutir em A Gênese. Independente da minha opinião, na opinião de Allan Kardec, ele leva assim: há um raciocínio preliminar. Se eu acredito que Deus é criado, então alguém que criou Deus é quem é o Deus. E se alguém que criou Deus existe, então esse alguém que criou Deus é quem é o Deus. E assim sucessivamente. E depois se admite, dentro da razão filosófica, de que um pensamento desse tipo, em que você nunca chega ao final dele, você não chegando ao final, você vai ter que chegar a um ponto que você diz, bom, então eu paro aqui. E alguém pode dizer, bom, então eu não acredito que tenha Deus. Tudo bem, você não acredita, entretanto você existe. Mas eu existir não quer dizer que Deus existiu. Pois é, essa é a indefinição. E se você acredita que não existe nada que tenha chegado até você, como é que você pode acreditar que foi um espermatozoide maluco no meio de milhões que rompeu o óvulo que estava na sua mãe e você nasceu? Mas isso é biológico. Sim, e quem foi que fez a biologia? Aí você vê que a gente vai e volta de novo para o mesmo ponto. E da forma que a gente raciocinar, você diz, eu não acredito que tenha Deus, eu acredito no nada. Esse nada é Deus. Não, eu não acredito nem no nada, nem nada, isso tudo é acaso, pois esse acaso é Deus. Não, mas sabe, eu prefiro não pensar. Pois é, você não pensar, você foge do Deus. E se você foge dele é porque ele está lá. Mas eu digo, pois essa é uma discussão filosófica, porque como ela é transcendente, ela passa do nosso limite de razão, a gente fica em derivações, não tem jeito. Eu tinha um amigo de faculdade, que eu tive uma época uma discussão com ele parecido com isso, que eu perguntei, e quem foi que fez o universo? E ele me respondeu, e quem foi que fez o seu Deus? Eu respondi para ele, quem fez o meu Deus foi o outro Deus que você não quer aceitar. Agora, a natureza que você pergunta, a gente sabe de onde veio. E de onde foi que veio? Veio do caos, veio do início. E quem foi que deu o início? Esse Deus que você não aceita. Mas isso não me convence. Não, eu não estou querendo lhe convencer, eu estou lhe respondendo uma pergunta. Se você não quer se convencer, essa falta de convencimento sua é a fuga. Porque é muito prático, é muito cômodo, melhor dizendo, eu dizer, não aceito. Muito bem, então você não aceita, resolveu o problema? Não, então sua resposta é negativa. Não, eu não aceito por isso. Então vamos analisar o que você está dizendo. Aqui a gente pode discutir. E como o Espiritismo nasceu dentro da filosofia, e portanto, o Livro dos Espíritos, qual é o subtítulo do Livro dos Espíritos? Alguém poderia me lembrar, que eu me esqueci agora? Como é que é o subtítulo do Livro dos Espíritos? Vocês se esqueceram também? Filosofia espiritualista. Antes, inclusive, de ser o Livro dos Espíritos, é um livro de filosofia espiritualista. E a gente pensou que ficou só nisso. Aí Allan Kardec, pouco tempo depois, lança a Revista Espírita. Livro dos Espíritos surgiu em abril de 1857. Em janeiro de 1858, portanto não tinha passado nem um ano, ele lança a Revista Espírita. E qual é o subtítulo de Revista Espírita?
psicológicos, revista de estudos psicológicos. Olha onde é que a gente está se metendo. Livro dos Espíritos é um livro, é um tratado de filosofia espiritualista. Filosofia. E como é que a gente vai discutir espiritismo se a gente não quiser filosofar? A gente não tem para onde sair. Mas eu tenho medo se alguém me pergunta, por exemplo, se existe reencarnação, como é que se explica, como é que se justifica o aumento da população? Bom, tem transmigração. Ah, mas aí eu não sei. Pois aí você não sabe, mas tem transmigração. Imaginemos que vai chegar o dia em que o planeta Terra não tem mais condições de habitabilidade. Significa dizer que a gente vai desaparecer. Ou significaria que a gente vai para um outro lugar. Nesse outro lugar nós chegaremos como estrangeiros. Tem muito estrangeiro aqui em meio a nós. A gente fica procurando um ET numa nave espacial, mas tem muita gente que é um verdadeiro ET. Por quê? A gente começa a dar título, não, porque essa pessoa só pode ser doente, só pode ter um problema da faculdade mental, só pode... E não tem nada disso, ela simplesmente é como que uma gênero, ela está fora do contexto. Por quê? Porque talvez no lugar em que vivia, no último planeta, ela não tinha as necessidades que nós temos hoje. E não tendo as necessidades que nós temos hoje, quando a gente chega aqui, toma um susto. Eu tenho um exemplo pessoal, e aqui é uma questão minha mesmo, de um ET. Do grande ET que viveu na Terra, chamado Albert Einstein. Quando a gente lê a biografia de Einstein, ele é totalmente contra tudo que a gente tinha, até que ele chegou numa idade em que ele começou a ter que raciocinar igual todo mundo. Por que eu tenho que estudar todas essas matérias? E não era por preguiça, é porque não fazia sentido, porque de onde ele veio, ele tinha que ser especializado em alguma coisa, e não ter que entender de tudo sem se especializar em coisa nenhuma. Albert Einstein revoluciona o mundo na física através de sacos de papel no qual se transportava o pão para ele comer na hora do lanche. Pega saco de papel e começa a fazer as contas. Que conta mais doida? Ah, mas peraí, se eu estiver em cima de um trem e eu olhar e de cima do trem eu der um tiro, aí tem a velocidade da bala, mas a velocidade do trem diminui ou soma? Não, mas se diminuir. Mas e se essa velocidade for uma velocidade muito alta? É coisa de quem não tem o que fazer. Aí chega a E igual a MC2. Mas como é que pode? O cara imaginou uma coisa inimaginável. Porque ele está num trem e aí ele olha para o relógio e olha assim, mas espera aí, se eu andar muito rápido, esse relógio anda tão rápido ou anda menos rápido? Isso não é coisa de doido? De doido porque não tinha nossa referência, ele veio com outra referência. E dentro dessa outra referência, eles terminam mudando todo um contexto. Todo mundo falava cedo, Einstein começa a falar muito tarde. Era que todo mundo deveria tirar uma nota boa nisso. Eu tenho quase que certeza que ia dizer, eu estou lá me incomodando com essas coisas, isso é tão simples, deixa para lá. E tirava a nota perdida. Não porque ele soubesse, mas porque ele sabia muito mais, aquilo era bobeira. É a mesma coisa a gente pega hoje uma criança que tem habilidade no videogame, mas você diz assim, mas isso aqui como é que se faz? Ele diz, é simples, você faz assim, pronto, entendeu? Aí você olha assim, e o que foi que você fez? Ele diz, você não entendeu? Não, é assim, ó. E você olha de novo e diz, não, eu não entendo isso. Como é que uma criança nessa idade faz isso e eu não consigo? Porque esses seres também já chegam com outras habilidades. E de onde é que uma criança tem uma habilidade agora com um videogame, ou com não é nem videogame, mas videogame já era, com os tablets, aqueles apps doidos? Não existia antes. Então ele não é uma reencarnação de alguém que viveu, treinou, desencarnou e voltou agora com habilidade. Então de onde vem essa habilidade? Não, é porque como eu não tenho nenhuma explicação, vou dizer que é uma criança blue. Pronto, é um índigo. Por que índigo? Porque todo mundo usa calça jeans. Pronto. Aí quer dizer então que o índigo, quando ele chega, ele pega aquele joguinho ali. É reencarnatório ou não é? Tudo indica que não é reencarnatório. Porque quando ele saiu daqui da última vez, isso não existia.
Não existia absolutamente nada. Ontem eu estava comentando em casa, quando eu comecei a fazer engenharia, era régua de cálculo. Você nunca tinha um cálculo exato, era cálculo aproximado. Meu pai vai a Manaus, no auge da Zona Franca, e me traz uma máquina que fazia as 4 operações e raiz quadrada, com 9 dígitos. Quando eu cheguei na faculdade com aquilo, vinha todo mundo para cima, mas eu não acredito, como é que pode? E a gente fica aqui e você faz tudo aí. Eu digo, pois é. No segundo semestre, minha máquina já podia ir para o lixo, porque tinha nesse intervalo surgido a HP profissional, que inclusive dura até hoje. Dura até hoje, mas quem é que precisa de um HP profissional hoje? Especificamente, se você tem HP em qualquer celular. Então há uma mudança tão violenta que como é que eu vou dizer que eu cheguei aqui nessa encarnação, já sei mexer numa máquina científica, se antes não tinha máquina científica? Está vindo alguém de algum lugar. E aí você encontra filhos que olham para o pai e dizem assim, não, mas você não é meu pai. E quem é seu pai? Eu não sei, ele não está por aqui. Está morando aonde? Ele mora aqui no Brasil? Não, ele não mora aqui não. E ele não sabe dizer onde é que mora o seu pai. E aí os pais ficam doidos. Não, isso só pode ser coisa do espiritismo. Fizeram macumba com meu filho. Não é. Muita gente está chegando de outros mundos. E uma outra vertente de raciocínio, muita gente está reencarnando muito rápido. Dentro de um intervalo de tempo, vamos imaginar aqui, 200 anos. Se antes você demorava 200 anos para reencarnar, e hoje você está demorando 100 anos para reencarnar, dentro do intervalo de 200 anos você pode aparecer com 2 encarnações diferentes. A mesma pessoa estatisticamente dobrou a estatística. Como assim? Pois é, matemática básica. Agora imagina Einstein, que pensava isso tudo de uma forma violentamente rápida, astronômica e sem parafuso. De onde é que veio o Einstein? Sei lá. Eu sei que de onde ele veio, o pessoal lá pensava diferente. Quem é que está com o microfone aí? Vamos ver. Tem uma pergunta aqui. Sim, senhor. Da nossa irmã. Como é seu nome? Armeli. Boa tarde a todos. Já agradeço pela oportunidade da pergunta. E o que eu gostaria de ter esclarecido é acerca de uma abordagem que você fez do Livro dos Médiuns, referindo objetivamente a pergunta onde se trata dos médiuns curadores. Na resposta, no comentário, está dito que médiuns curadores são os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. E prossegue, e é neste parágrafo que reside minha dúvida. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. A minha pergunta é: ser crente é condição sine qua non? É fundamental? Crente em quê? Obrigado. Ok, a sua última parte da pergunta responde: crê em quê? Crê em você. Crê no que você faz. Eu vou adiantar uma questão que era para ter projetado, mas como mudei o roteiro, vamos lá. Quando Allan Kardec recebe dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a informação que define fé. O que é fé? E esse para mim é o meu conceito de fé, que é o conceito essencialmente espírita. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Muda tudo que a gente ouve sobre fé. Então o que é a fé? É a vontade que você tem de querer, primeiro momento. Então eu tenho que ter a vontade de quê? De querer. De querer o quê? De querer fazer. Isso é a crença. Esse é o meu credo. Agora, além disso, eu tenho que colocar a minha convicção de que esta certeza vai gerar satisfação. E por que a resposta é completa? Porque eu posso dizer, bom, eu quero, eu sei que vai, eu tenho vontade. E o que é que você faz? Nada.
Então essa fé está morta, ela está parada, ou está estagnada. Eu tenho força, eu tenho vontade, eu quero, eu vou fazer e vou obter satisfação. Ou seja, então ela está dividida em dois momentos. Essa é a essência da crença que Allan Kardec faz referência. O que é notável é ele deixar bem destacado. E primeiro ele começa dizendo cura, mediunidade de cura, e logo em seguida ele já coloca, mas isso não é essencialmente mediúnico, porque você pode fazer inclusive sem a participação dos espíritos, porque a participação dos espíritos é se necessária. Então você está sendo médium de quem? De você. De você como? Na sua crença, na sua fé, no seu poder. Essa fé a gente precisa ter. O autor que eu falei de manhã, russo, Sayunav, ele diz que eu só consigo determinadas realizações quando eu me concentro totalmente no que eu estou fazendo. Daí eu ter dificuldade de trabalhar na frente dos outros para demonstrar. Porque ou eu me preocupo com o que eu estou fazendo, ou eu me preocupo com o demonstrar o que eu estou fazendo. E no caso, quando ele tem o público, ele já tem o domínio da situação. Mas se for um caso que ele não conheça, ele não faz. Vamos remontar o exemplo que a gente viu ainda há pouco. E Jesus o retirou para fora da aldeia. E Jesus o retirou à parte. Ou seja, mesmo Jesus teve momentos em que ou ele fazia fora, ou corria o risco daquilo não funcionar. Porque se assim não fosse, não tinha por que ele sair. Não era só para dizer, não, vamos sair para a gente fazer melhor. Não, então ele tinha dito, ó, eu vou curar aqui legal. Pronto, está curado. E a gente ficaria sem entender como é que ele poderia curar uma surdez e uma dificuldade de falar sem fazer nada. A gente troca tudo isso pela simplicidade do vai, tua fé te curou. O que quer dizer vai que a tua fé te curou? Vai, por quê? Porque você veio. Você veio. Foi a tua fé quem te curou, foi a tua fé quem te trouxe. Eu fiz a minha parte, agora já que você ficou bom, agora volte. Porque se você não tivesse a fé é o quê? Da vontade de querer vir até mim, e a certeza de que isso iria resultar, ou você não viria, se você não tem a certeza, você diz, eu quero ficar bom, mas eu não vou. E aí estaria a anulação. Então quando Jesus diz, vai que a tua fé te curou, ele não está dizendo, foi somente porque você queria que você ficou bom. Não, você queria, mas você veio. A mulher é morroíça, eu sempre cito isso, 12 anos sangrando. Imagina uma pessoa sangrar durante 12 anos. Isso naquela época em que nós não tínhamos tantos alimentos, tantas vitaminas, não tínhamos tanta coisa. Essa mulher era anêmica até o último grau. Perda de sangue continuada, anemia profunda. Ela sai de casa, atravessa a rua, empurra a multidão, atravessa a multidão, o que não era fácil, toca na roupa de Jesus. Foi a tua fé quem te curou. Sim, que fé? Qual foi a hora da fé? Porque fé ela já tinha desde a hora que estava lá na casa dela. Já tinha fé. Ela já teve fé para atravessar a rua. Ela teve fé para romper a multidão. E na hora que ela tocou, ela se curou. Por quê? Porque ela foi em busca do momento da energia que ela precisava. Agora eu toquei, a tua fé que te curou. Curou por quê? Porque ela te trouxe até mim, e em mim você conseguiu tirar a energia que você precisava. Porque essa expressão, a tua fé te curou, parece que é tudo milagreiro. Foi a tua fé que te curou. Sim, foi a tua fé que te curou. Ou então, como no caso da mulher que ia ser apedrejada. Cadê aqueles que iam te apedrejar? Foram embora. Tá bom. Eles não te condenaram. Se eles que queriam te condenar não te condenaram, eu também não te condeno. Em princípio, sejamos honestos, era para ter terminado aí a oração. Pronto, você não está condenada, por mim também não. Mas Jesus acrescenta um detalhe que faz toda a diferença. Vai e não tornes a pecar. Poderia ter parado aí também.
Porque os sábios, eles são sintéticos. Mas se um sábio prolonga um assunto é porque tem mais alguma coisa de muito relevante, que foi o final do acréscimo dele: para que não te suceda algo pior. Ora, Jesus então julgou a mulher. Como assim? Julgou. Eu também não te condeno. Eu só condeno ou não se eu antes tiver julgado. Ou seja, Jesus iria dizer com aquilo de que o julgamento é natural. O que não é da lei e o que não é natural é a condenação. Eu também não te condeno. E a expressão verbal é exatamente esta: eu não te condeno. Todavia, vá e não repita este erro, porque senão você vai se dar mal. Está aí o ensino completo de Jesus. Está toda a estrutura. Traz o réu, analisa o comportamento do réu, põe para o jurado decidir, o jurado absorve. Eu, como juiz, também não te condeno, mas eu participei do julgamento até o fim. E como um bom juiz, eu agora te advirto: não faça mais isso, porque senão pode acontecer coisa ainda pior. É dessa maneira que eu acho que a gente tem que começar a tentar entender os textos de Jesus, de Kardec, porque senão fica um amontoado de hipóteses que não fazem sentido. E aí a gente ouve muito: a gente não pode julgar. Não foi isso que Jesus disse. Quando ele diz não julgueis para não serdes julgados, na realidade a bela tradução é não condeneis para não serdes condenados. Ou não faça mau julgamento, pare seu julgamento mal, analise direito. Recentemente eu conversava com uma pessoa muito querida a respeito de uma outra que estava passando por uma situação de agressividade com os outros. E eu, com toda a minha prudência e bom senso e equilíbrio, disse: nossa, essa pessoa está perdida, né? Comentário meu. Disse: não, Jacó, não está. Eu disse: como não? Disse: não, ela não está. Ela está passando por um conflito muito grave. A filha de menor, ela foi seduzida por um homem que usa drogas. O filho foi convidado por uns colegas para irem a uma festa, e da festa fizeram uma arruaça, e no final da arruaça resolveram assaltar. Ele, sem experiência nenhuma, foi pego e preso. Os outros fugiram. E ela acorda de manhã procurando pelos filhos, está um na cadeia e a outra tendo que prestar corpo de delito, exame de corpo de delito, e ameaçada que se denunciar quem fez, matam. Essa mulher está nervosa com todo mundo. Nossa Senhora, e eu já estava condenando a mulher. Eu, não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim, Jacó. Eu já estava condenando a mulher, porque a mulher de repente, do nada, agora estava grosseira com todo mundo. Sim, estava grosseira com todo mundo, porque estava com a carga emocional totalmente descompensada atrás, e ninguém perguntava a ela: o que é que você tem, criatura? Aquela pessoa perguntou, ouviu, aconselhou, e disse: olha, fique calma. Mas não dá para ficar calmo, porque se eu pegar aquele que desviou o meu filho, o que é que você vai fazer? Você vai matar e vai ficar lá no lugar dele, na prisão? É porque não é no seu lugar que você está dizendo isso. Não, não é que eu estou no lugar ou deixo de estar no lugar. Mas pelo menos eu agora olho para você com outro olho. Como eu, a partir daquele instante, disse: meu Deus, me perdoe. Não era que eu não estivesse julgando. Lógico que eu estou julgando. Quando eu vejo uma pessoa fazendo uma atitude mal educada, eu julgo. Qualquer um de nós julgamos. Agora, a condenação é outra coisa. E infelizmente a gente condena muito e demora muito a resgatar. Como diz um psicólogo, nós fazemos flashes dos outros, tiramos uma fotografia de um determinado momento e 20 anos depois a gente ainda está com aquela fotografia guardada. Oh, não confie em fulano, eu conheço isso faz 20 anos. Sim, faz 20 anos que ele fez uma coisa, não quer dizer que até hoje esteja fazendo. Será que a dicotomia conceitual entre magnetismo e espiritismo no âmbito da doutrina espírita pode estar relacionada ao cuidado de não construir magnetistas não espíritas? Eu quero crer que sim.
Por quê? Porque o livro espírita mais lido no mundo chama-se o Evangelho segundo o Espiritismo. Deveria ser o livro dos Espíritos, mas o que é mais lido é o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca textualmente: a mediunidade que deveria, a mediunidade curadora é a mediunidade por excelência, algo mais ou menos assim. A mediunidade é uma coisa santa, que deveria ser praticada santamente, religiosamente, e a maior delas é a mediunidade de cura. Sendo que um médico, por ter despendido longos anos de estudo, e um magnetizador, por dar de sua própria vida em favor do próximo, podem pôr preço. Eu acho que foi aí que travou. Porque na hora que Allan Kardec coloca de que é possível se cobrar, se bem que até hoje, até onde eu saiba, ninguém que estudou magnetismo comigo esteja cobrando, e eu acredito que a gente deva continuar exatamente do jeito que a gente faz. Mas o magnetismo é algo que na época de Allan Kardec não existia o magnetizador espírita, não existia passista. Quando ele recomendava vá a um bom magnetizador, ou seja, vá, pague uma consulta, porque era tudo pago, era uma profissão. E Allan Kardec dá respaldo para isso. E aí a gente entra naquela situação de casulo. Não fala isso para ninguém fazer isso, porque de repente vai descobrir aquilo. Só que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, não é num livro qualquer não, no Evangelho. Aí a gente tem medo de colocar, de enfrentar, de pensar no assunto. Então eu acredito que essa dicotomia aí, como foi colocado, tem assim muito a ver com esta proposta de ter medo de alguém ter um magnetismo e não poder usar. E aí o que acontece? Com todo o respeito que eu vou dizer, a gente começa a encontrar os reikianos. Eles não são desonestos. Não acredito que, pelo menos a maioria dos que eu conheço, não é interesseira. Exerce de uma forma muito digna uma atividade que dá bons resultados para quem faz uso. Aí o engraçado é que hoje no meio espírita nós aceitamos muito bem os reikianos, mas não aceitamos o espírita magnetizador. Mais uma vez quero deixar bem claro, eu estou colocando aqui no genérico. Tem sim casas espíritas que aceitam, tem casas espíritas, por exemplo, esta casa é uma casa exemplar nesse aspecto. Tem dirigentes de casas espíritas aqui em Natal que não deixa tocar no assunto de jeito nenhum, mas não deixa, mas eles vêm se tratar aqui. É aquela história, eu quero ficar bom, então eu vou buscar, mas o outro não, o outro é melhor você deixar quieto, deixa ele aqui recebendo o passe o resto da vida. É meio esquisito isso, e é doloroso ter que falar, mas é verdade. Então é preciso que a gente tenha os pés no chão, em todo sentido. Muitas vezes as pessoas dizem, você fala, põe a pé no chão, mas você não põe, que você fala de tudo. Eu falo de tudo, muita gente já ouviu dizer isso. No dia que eu completei 60 anos de idade, não se espantem, eu já tenho mais de 60. Mesmo com essa cara de broto, tenho mais de 60. No dia que eu completei 60 anos, eu disse, não vou provocar ninguém, mas o que eu tiver de dizer eu digo. Porque até os 60 anos, eu ponderava, eu refreava, eu mudava o roteiro, eu aliviava, eu evitava a contenda, eu fazia de tudo para não arrepiar ninguém. Hoje eu não procuro arrepiar ninguém, mas se alguém se arrepiar, problema seu. Porque se eu tiver de dizer, eu digo. Se eu achar que eu não devo dizer, eu não vou dizer porque eu acho que não devo, e não simplesmente para amainar o que quer que seja. Porque Jesus, ele quando veio, ele veio para dizer o que tinha que ser dito. Paulo, que o seguiu, apesar de tudo que se diga de pró e de contra Paulo, Paulo diz uma frase lapidar: se eu tivesse de agradar os homens, ainda hoje não seguiria o Cristo. Então chega um momento que ou você diz, ou você faz, ou então larga mesmo tudo e deixa para lá, até que a dor te procure. Porque é terrível, imagina você precisar de um passe e não ter onde se socorrer, não tem que lhe ajude,
Não tem quem diga, vamos ver se isso é possível, ainda que não seja, mas vamos tentar. Então o passe, o magnetismo, não tem mais como eu particularmente ficar calado. Eu dou muitos cursos pelo Brasil, fora do Brasil, e tem muita gente que nas conversas coloquiais dizem assim, Jacó, mas eu não tenho a sua coragem. Eu digo, não tem nada demais, eu também não tive a coragem de dizer muita coisa durante muito tempo. Agora, vá tomando conhecimento, vá adquirindo crosta segura, porque uma hora você vai ter que se pronunciar. Então você pode negar hoje, pode dizer amanhã que não sabe, depois você pode dizer que não entende, depois você pode dizer que não é a hora, você pode ter todos os tipos de desculpas, mas vai chegar um momento em que você não tem mais como fugir. E aí ou você faz, ou você vai negar-se a si mesmo. Já não é uma questão de negar uma doutrina, de negar uma causa ou uma casa. Simplesmente você vai se negar a você mesmo. Imagina você ter uma criança em casa sua que precisa de um socorro e que você sabe que pode socorrer, mas você simplesmente eu não devo, não vou fazer. Tá bom. E aí sua criança piora, e você vai decidir o quê? Vai esperar que ela chegue a que ponto para você decidir fazer alguma coisa? Então, tem horas que a gente amadurece. Aquele velho ditado, a gente progride pelo bem ou pelo mal. Não é nem por um nem pelo outro. Segundo a teoria espírita, é pelo desenvolvimento intelectual. E o desenvolvimento intelectual gera o desenvolvimento moral. Daí Allan Kardec ter sido mais uma vez enfático. Finalidade espírita é de promover o desenvolvimento intelecto-moral. Ele poderia ter dito moral e intelectual. Não. Ele colocou intelecto moral. E como é que a gente vai desenvolver intelecto se a gente não cientifica nem filosofa mais? Eu vou depois pedir ali a Lu que distribua mais um pouquinho de blocos, porque está faltando papel. Deixa eu ver aqui, só para vocês verem a economia, né? Ou então tem gente que está precisando explicar para todo mundo que estamos num mundo em que precisamos economizar, porque para que gastar uma folha inteira se pode ficar nisso aqui, né? Então, ó, por favor, quem fez isso não se sinta ofendido, apenas eu não perco a oportunidade de fazer uma brincadeira, né? Então, quanto às variáveis que envolvem o poder curativo, força de vontade e pureza da substância inoculada, havendo sido explanados a primeira pela manhã, favor explicar de que depende a segunda. Ok. Então está colocado aqui, né? O poder curativo depende da força da vontade e da pureza da substância inoculada. A substância